Para você que está assistindo no replay. Hoje a gente vai falar sobre coordenação e insegurança. O que é insegurança quando você é coordenador? Traz para sua equipe, traz para você, traz para o seu tipo de liderança, né? Para quem está chegando agora, olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão por aí? Gente, eu quero muito que essa visão, quando a Marcela pensamos nisso, a gente, né, queria falar sobre isso porque foi uma coisa que eu passei e eu quero falar com vocês sobre isso, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Maria Carolina Paixão. Esse é mais um No Coração da Educação, um dos nossos programas que acontecem semanalmente. A gente tem 4 programas, eles acontecem de segunda, terça e quinta, ao meio-dia e 15, e na quarta-feira, às 8h15. Essa semana a gente não vai ter por causa da nossa jornada da liderança pedagógica, mas estamos aqui, né? Eu falo, até a Marcela me perguntou: ai, Carol, será que vai? Será que não vai as lives essa semana? Eu falei, vai. Uma live a menos é forma da gente interagir com vocês, trazer um pouquinho mais, né? Aprofundar um pouquinho, dar um pequeno detalhe do que também vai rolar na jornada. Mas hoje, para quem está chegando agora, a gente vai falar um pouquinho sobre coordenação e insegurança, né? O que isso causa, né? Quando você é um coordenador inseguro, que você não passa segurança para sua equipe, o que isso causa no seu tipo da sua equipe, o seu tipo de liderança e como que a gente evita isso, né? Muito, muito importante falar sobre isso. Se vocês tiverem perguntas aí, pessoal, sobre essa questão da insegurança, como lidar com isso, vai perguntando que eu tô aqui olhando, tá? Para começar, gente, eu quero muito que vocês entendam uma única pequena coisa. É o seguinte: o problema não é ter a insegurança. A insegurança, ela sempre vai existir, né? Seja em qualquer decisão que você vai tomar na sua vida, você vai se sentir inseguro. A questão é o que você faz com essa insegurança. Essa é que é a grande questão da insegurança na coordenação. E eu acho que em qualquer cargo de liderança. Vou dar um exemplo real. Se eu vou dar uma palestra em público, que nem hoje tem a jornada, né, da liderança, a gente está insegura com a jornada? É óbvio que a gente está. É óbvio que a gente está nervosa, pensando em tudo, pensando nos mínimos detalhes, mas isso não vai impedir com que a gente faça a jornada. Entende a diferença? Isso é um ponto principal, né? E aí, para quem tá aqui e não me conhece, eu sou psicóloga, sou psicopedagoga e fui coordenadora no ano passado. Eu fiquei 9 meses no cargo da coordenação. Foi um desafio gigantesco, vocês não estão entendendo. No meio de uma pandemia, tudo que estava acontecendo, eu era uma coordenadora de primeira viagem. Foi tipo assim, muito, muito, muito exaustivo mentalmente para mim. Foi uma coisa, e eu falo com toda sinceridade do mundo, eu não me adaptei. Eu não consegui, né, ter. Isso foi um problema, né, para mim, de ter que, me colocaram nesse cargo. Será que eu deveria, não deveria? Eu vou contar um pouquinho da minha história aqui para vocês, sobre como que foi e por que eu também não me adaptei, né? Eu fui uma coordenadora que em certos momentos era muito insegura, porque eu não tinha o domínio do que eu estava falando, às vezes, isso me dava muito problema. Isso é um dos problemas, não ter o domínio, né? Não ter o domínio, você está falando, traz insegurança. E eu não tinha. Como psicóloga, eu era líder, assim, de outra forma, gente, era uma liderança extrema. Eu já era líder no âmbito do colégio, mas quando eu passei a ser coordenadora é que veio um problema, porque veio um monte de questões envolvidas que eu não estava preparada, e falo isso com toda tranquilidade. Ninguém, né, a maioria de vocês não vai para a coordenação estando preparado para ser coordenador. Essa é a grande realidade. Foi a realidade que eu me vi. Eu achei que ia me dar muito certo. A Marcela também, que me indicou ao cargo, também achou que ia dar super certo. Mas eu tive algumas inseguranças no processo e isso acabou gerando um desgaste em mim, um desgaste na equipe. E a gente estava no meio de uma pandemia, o que não ajudou em nada. Mas, para pensar, o que isso gerou de desgaste, né? Qual foi o problema? E acredito que seja, e vai colocando aqui embaixo se isso faz sentido para vocês. A questão de ser inseguro na coordenação é muito mais uma questão que traz conflitos, porque se você não tem certeza daquilo que você está falando, a pessoa te confronta, você não sabe revidar. Revidar no sentido de contra-atacar, não no sentido de brigar, gente. É contra-atacar assim. Por exemplo, se alguém fala uma coisa, você tem a certeza daquilo que você está falando, então você retruca e bate de frente e arca com aquela coisa. Ou, por exemplo, uma outra coisa que pode gerar é conflitos entre a própria equipe, né? Porque fulano falou isso, fulano falou aquilo. Isso vai gerando um desgaste no coordenador muito, muito, muito grande, né?
E uma outra coisa é que vai minando a sua força como coordenador, então vai tirando a sua autoridade como coordenador. Se todas as vezes que eles te perguntam uma coisa, eles se sentem inseguros, isso dá um problema, eles se sentem, né? Traz uma questão de, eu não posso confiar naquela pessoa, você não passa confiança, né? Carol, mas assim, eu sou novo na coordenação, como que eu vou passar segurança? E uma grande coisa que eu quero deixar avisado para vocês, gente, que é assim, ter segurança não é dominar todos os assuntos do mundo, ser o expert em tudo. Mas é ter um local que você fique confortável, né? É um assunto que você fique confortável, né? A Marcela tá aqui, ó. A Marcela é maravilhosa, ela me complementa. Ela tá aqui falando, ó, segurança gera medo e o medo te impede de ser o líder que a equipe precisa. Insegurança, gente, ela é muito mais a ver com você do que com o outro. Insegurança, como a Marcela disse, é medo. Medo não é uma coisa que o outro passa em você. Medo é pessoal. Eu tenho medo de uma coisa, vocês têm medo de outra. Eu tenho medo, por exemplo, sei lá, de andar na rua e vocês não têm. Só que ser coordenador é gerar o medo em si. Eu tenho medo de não dar conta. Eu tenho medo de minha equipe me afrontar. Eu tenho medo de eu não saber o que falar. Eu tenho medo de não dar conta desse assunto. E aí, isso que é a grande realidade. A maioria dos coordenadores tem medo. Medo de ser coordenador, medo de ser líder, né? E é diferente você só ser coordenador e você ser um líder. Como eu disse, eu era coordenadora, mas eu não era líder da coordenação. Não era líder na coordenação. Quando eu estava no papel de psicóloga do colégio, eu era total líder. Porque eu dominava aquele assunto, porque era um assunto que eu ficava confortável não de ficar na zona de conforto, mas era um assunto que eu dominava muito bem. Não quer dizer que eu não fui atrás para dominar os assuntos da coordenação. Pelo contrário, né? E é um dos pontos que eu quero falar com vocês depois, né? De procurar assuntos, né? Então, prestem atenção por que isso está te gerando medo. O que isso está causando em você? Você está com medo de ser afrontado? Você está com medo de não dar conta quando um pai vier brigar? Você está com medo de um professor reclamar de você? Você tá com medo de que você passe uma ideia de fraco, né? Porque eu não sei alguma coisa? Esses normalmente são os medos do coordenador. Esses são os medos de como que a gente vai lidar, do que você precisa enfrentar na coordenação. A coordenação, gente, ela não é uma coisa simples. Não é. Ela não é uma coisa simples. Eu sei porque eu estive lá. Eu estava lá na coordenação. E aqui o que acontece a gente tem a leve impressão de que ser coordenador as coisas se resolvem, porque agora eu tô numa posição mais alta. Mas pelo contrário, bem aquilo do Homem-Aranha mesmo, né? Quanto mais responsabilidade, mais coisa para você resolver. Eu não lembro a frase direito. Se alguém lembra, coloca aqui, que eu sou uma pessoa, minha memória é péssima. Mas é aquela coisa, quanto mais você tá num cargo de liderança, mais a sua responsabilidade aumenta. E com isso vem mais medo mesmo. Ou vai falar, quem aqui é mãe, quem aqui é pai? Se você, quando você foi assumir, né, você descobriu que você ia ser pai e mãe, se isso não trouxe uma insegurança para você, será que eu vou dar conta? O que eu vou fazer se ele fizer isso? O que eu vou fazer se ele fizer aquilo? O que vai acontecer agora? É medo. Claro, muitas vezes a gente não escolhe essa posição de pai e mãe. E muitas vezes, gente, você também não escolhe ser coordenador. Isso cai no seu colo e te oferece. Você pensa assim, eu consigo. E tá tudo bem se você no início ficar inseguro nesse momento. De falar assim, Carol, eu não sei o que fazer nesse momento, né? E é muito isso. Hoje a gente tem a jornada, como vocês já sabem, quem não sabe, a gente vai ter a jornada pedagógica, da liderança pedagógica, onde a gente vai te ensinar a ser líder, a vencer essas inseguranças. Eu não vou, como psicóloga, virar pra você e falar assim, eu vou acabar com todos os seus medos. Não existe isso, gente. Ninguém acaba com o medo dos outros. A gente dá ferramentas para vocês, foco, como a gente sempre faz aqui nas lives, para vocês enfrentarem o próprio medo, para vocês terem noção de onde vocês querem chegar e como vocês chegaram lá. Não eu vou tirar com a minha mão, linda plenamente, como psicólogo, falar, nunca mais terá medo. Não, você vai ter medo de enfrentar o professor, você vai ter medo de enfrentar o pai, só que você vai ter as ferramentas para isso. Essa é a questão. Isso, a Cissa colocou, e é um ponto que eu ia falar agora, Cissa. Todas as pessoas da escola acreditam que o coordenador tem todas as respostas. Gente, vamos lá. Vocês têm todas as respostas? Coloca aqui pra mim. Claro que não. Gente, ninguém tem todas as respostas. Eu, como psicóloga, também não tenho todas as respostas. Vou dar um exemplo real.
Semana retrasada, a gente teve um caso de um aluno que tinha apraxia da fala. Eu já tinha escutado falar sobre, mas eu nunca pesquisei nada. E aí, a gente descobriu que esse aluno tinha apraxia da fala. Eu sabia o que responder para a professora para falar assim, e faz isso e aquilo. Não, eu estava conversando com a fono do aluno e não sabia o que era. E eu falei assim, não, vou pesquisar sobre e te falo. Tá aqui, tá ali na minha sala, um material que eu peguei, inclusive do site, né? Que é uma coisa que eu vou dar uma dica para vocês. Do site de apraxia da fala. Eu não tinha resposta pronta e tá tudo bem não ter resposta pronta, gente. Não tenham medo de ser vulneráveis, de falar assim, não sei, vou pesquisar. Quem coloca essa ideia? Vou te falar a minha verdade. Sabe quem coloca a ideia de que coordenador tem que saber tudo? O próprio coordenador. O próprio coordenador que não aceita falar, eu não sei. O próprio coordenador que não sabe falar assim, pera, me dá 5 minutos que eu vou pesquisar e eu te respondo. Pera que eu acho que eu tenho que olhar com o gestor. Isso quem traz essa visão e essa crença são os próprios coordenadores. Porque vocês se colocam numa posição muito de, nossa, não posso mostrar vulnerabilidade, não posso falar que eu não sei, né? Isso, ó, a Geisa colocou assim, estar à frente de coordenação pedagógica nos coloca em posição de mediador, constantes desafios e conflitos, tanto da equipe quanto seu próprio. Conflito em como vou resolver isso, como que eu gero isso, como que eu faço isso, como que eu respondo, como que... Tudo é uma prova. Vocês vão ser testados o tempo inteiro. E essa é a grande questão da liderança pedagógica, gente, da coordenação. Você tem que estar pronto para o desafio. E isso que gera insegurança. O desafio é feito de insegurança. Só que, como a gente falou, como a gente falou, é uma coisa constante, né? Desafiar é um desafio constante, gente. Estar na coordenação é desafio constante. É óbvio que vai ser inseguro quase praticamente o tempo inteiro. Se você não tem um apoio, se você não tem uma noção de que você precisa falar para sua equipe, pera, eu não sei, pera um minuto que eu vou pesquisar. Espera, né? Eu falava muito isso para as meninas. E isso é uma coisa que esse é o ponto da minha história. Para quem não estava aqui, eu fui coordenadora, eu não me dei certo com o cargo de coordenação. Eu sou muito líder quando eu falo em desenvolvimento de coordenadores, desenvolvimento de equipe, desenvolvimento na parte psicológica, desenvolvimento de aluno, mas eu não fui uma boa coordenadora, porque eu era muito insegura na coordenação. Tá tudo bem. Eu sei disso, mas olha, assim, eu podia olhar para isso e falar assim, não vou falar pro pessoal, não. Nossa, não vou falar. Não é para mostrar que eu sou insegura. Só que eu quero mostrar para vocês que estar na coordenação é estar inseguro. Eu fiquei insegura, tudo bem, o meu momento era totalmente outro. Eu tava num momento de pandemia, tava, né, o caos, era uma coisa, a gente tava tentando salvar a escola, né? Porque todas as escolas tentaram se salvar. Eu podia falar para vocês assim, nossa, foi uma coordenadora top, foi não sei o quê. Não fui. Tive que me ater a muita coisa. Tive que me ater que eu precisava. Só que o tanto que eu cresci com isso para olhar para os meus erros e ensinar vocês a não errar. Eu sabia, por exemplo, alguns erros que eu cometia. Eu era insegura, por exemplo, eu não sabia olhar o plano de aula. Não sabia, eu não era pedagoga, eu não sabia olhar o plano de aula. E aí eu tive que olhar e falar assim, pera, como que eu olho isso? E aí é uma forma, como que você resolve isso, né? Agora que eu vou começar a falar, eu quero que vocês pensem, gente, tudo de problema que vocês estão tendo, me fala, coloca, comenta. E tá vendo esse aviãozinho aqui? Aqui do ladinho tem um aviãozinho. Eu quero que vocês compartilhem com mais coordenadores para que eles vejam como que a gente pode superar isso. Gente, a insegurança ela vai acontecer. Agora eu vou mostrar para vocês uma forma que a gente pode, algumas pequenas formas que te ajudam. Não, eu não vou tirar o medo de você e falar assim, nossa, nunca mais vai acontecer. Mas eu vou te ajudar a pensar em estratégias, tá? Então, isso é um ponto, tá? O encontro com o professor escreve assim, e muitas vezes o coordenador está sozinho para resolver tudo, pois a gestão é ausente. Aí a segurança aumenta. Exatamente. E é por isso que a Midas nasceu, gente. A gente nasceu porque eu e a Marcela, como coordenadoras, e com as nossas coordenadoras que estávamos lá, era uma ilha. A gente ficava numa ilha. De verdade. Quem aqui é uma ilha? Quem aqui? Conta pra mim que coordenador aí vive numa ilha. Do gestor, de tudo, da equipe, vive numa ilha. A ideia da Midas é dar esse suporte para vocês e trazer uma comunidade que vocês possam trocar experiências, né? Pra gente conseguir se ajudar também. Essa é a ideia da Midas, né? É trazer esse ponto, né? Coloquem as questões de vocês. Eu vou tomar uma água, porque eu falo muito, então eu preciso tomar água.
Um ponto, gente. A primeira coisa que a gente até já falou, né? E eu quero que vocês entendam isso. Saiam da posição de eu não sei, eu não posso dizer que eu não sei, eu não posso mostrar que eu sou fraco, eu não posso mostrar. Comenta aqui pra mim se voltou. Acho que aqui deu pausado, acho que a internet caiu. Acontece, ao vivo é isso. Então vamos lá. Gente, tá dando, vocês estão me escutando, tá tudo bem, tá tudo certo. Agora vocês estão me escutando, porque deu um vídeo pausado. Comenta aqui pra mim se tá tudo ok. Senão eu vou ficar aqui falando sozinha, eu tenho medo de perder o tempo de vocês, tá? Então tá bom. Vamos lá. Primeiro ponto que eu já falei, pra quem tá chegando agora, eu vou falar de novo. Não tenha medo de se mostrar vulnerável. Vulnerável não é fraqueza. Vulnerável é falar assim, não sei do que eu estou falando, não sei do que você tá falando agora, e eu vou pesquisar. Essa que é a grande sacada. Não é não sei e não respondo. Lembra que a gente sempre fala aqui na Midas, o coordenador tem um papel de agente formador. Ele precisa saber tudo? Não, ele não precisa saber tudo. Mas ele precisa pesquisar sobre. Se o seu professor, se alguém da equipe te fala assim, olha, eu quero saber sobre isso. Poxa, não sei sobre o assunto, vou pesquisar, posso marcar uma reunião com você depois? É diferente de você simplesmente falar assim, não sei sair. Isso é um líder fraco, é um líder muito fraco. Falar que não sabe. Falar que não sabe sair. Falar que não sabe e não tentar resolver o problema, aí é um ponto. Agora, se você fala, não sei, vou pesquisar, é outra história. Deixa eu ver o que as meninas estão colocando aqui. Um dos grandes problemas quem está na coordenação é ser profissional esponja, quem absorve tudo, todas as demandas da instituição. Sim, o medo nos leva a buscar resultados positivos, individualmente e no coletivo. Gente, sabe uma coisa que eu vou falar bem a verdade, essa coisa que eu tô falando aqui, de não tem que saber? Vou contar uma boa e verdade aqui para vocês. Não necessariamente precisa ser você que precisa dar esse retorno, tá? Vou dar um exemplo. Eu acho que a gente até falou disso numa live, a Marcela já falou disso. Essa questão da insegurança tem que ser o detentor do saber. A Marcélia, quando ela era coordenadora, diretora, junto comigo, muitas vezes um assunto de TDAH, por exemplo, ela não sabia, ou sabia, mas sabia parcialmente, mas sabia que eu sabia mais, ou sabia que tinha outra pessoa que sabia mais. Fulano, eu não sei, mas eu sei quem pode te ajudar. O fulano fez um curso disso, ele pode ajudar. Posso intermediar para vocês saberem? Olha a diferença. Não sei, mas sei quem sabe. Não sei, mas vou resolver teu problema. Essa coisa esse primeiro ponto, eu acho que a da coordenação é isso. É vocês não terem medo de falar, eu não sei, mas vou resolver. Isso é um ponto, tá? Isso é um ponto chave de tudo isso. Um outro ponto muito, muito, muito importante que a gente tem que sempre falar dentro da coordenação, que é a questão de vocês se colocarem à disposição. Insegurança tem que estar disponível o tempo inteiro. Falaram disso aqui. Eu tenho que estar disponível o tempo inteiro para minha equipe? Quem acha? Responde aqui para mim, coloca aqui para mim. Vocês acham que vocês têm que estar disponível o tempo inteiro para sua equipe, para qualquer demanda que surgir? Coloca aí para mim, enquanto eu vou tomando água. Quem aqui já tá na Midas tem algum tempo, a gente tá com bastante pessoas novas. Isso, a gente colocou. Não, vocês não tem que estar disponível o tempo inteiro. Carol, mas falam que o coordenador tem que estar disponível. Não, você tem que estar disponível em tempos para isso. Então, tem a reunião de formação, semanalmente tem encontro com seus professores, para que eles também, você não fique livre demanda para eles, sabe? Não. Então, as meninas estão falando, que Daiane tá colocando, meu maior problema é essa disposição, a disponibilidade é um problema. Se não estamos disponíveis, parece ser má vontade. Só parece má vontade se você não colocar uma data para resolver o problema. Eu falo bem de verdade. Quando alguém me perguntar e fala assim, você ficava disponível? Não. Eles sabiam a data que eles iam conversar comigo. Eu tinha uma data, ou eu falava assim, fulano, essa semana não tá dando. Não dá para conversar com você. É muito gente, que se for muito gente, eu penso. E a gente vê como a gente vai resolver. Mas vamos conversar? Sim, gente, isso gera insegurança. Tá? Mas vocês percebem tudo que eu falei até agora? Quem cria essas crenças e quem cria essas inseguranças? Vocês. Vocês criam. Eu tenho que estar disponível, eu tenho que saber de tudo. É o próprio coordenador que cria esse âmbito. Kátia, vai ficar salva assim, tá?
Então, é muito pensar que isso parte de vocês. Então, como que a gente muda? Vocês. Vocês mudam. Vocês precisam mudar. Vocês precisam frear. Não, não estou disponível. Não, não sei. Vou pesquisar. Te respondo na semana que vem. Pode ser? Coloquem tempos, gente. Coloquem pausas na sua vida. Coloquem situações que vocês parem e pensem. Pô, eu preciso disso? Todo momento que vocês pensam assim, será que eu dou conta? Aí você faz duas perguntas. Por que eu não daria conta? E o que de pior pode acontecer se eu não der conta? Essas duas perguntas. Simples assim. Ai, Carol, mas o que de pior pode acontecer? Sabe por quê? Porque às vezes você vai perguntar assim, vai falar assim, nossa, mas e se eu não responder meu professor? O que de pior vai acontecer? Ah, o que de pior pode acontecer? Ah, pode ser que ele faça algo errado na sala. Pode ser que ele ache ruim de mim. Pode ser que ele... Vai colocando o que de pior pode acontecer e qual é a probabilidade disso acontecer, gente. Entenda que a vida, gente, você tem que achar sua dose, né? Então, essa insegurança, ela parte de você. Então, só quem vai resolver esse problema são vocês. Não sou eu, não é a Marcélia, não é o seu gestor, não é a tua equipe, é você. Você precisa aprender a colocar esse limite. A falar assim, eu não dou conta disso agora. Sabe uma coisa que eu sempre fazia? E aí eu vou me colocar muito no papel de psicóloga, porque era onde eu era líder. E é isso que eu quero que vocês entendam. Ser líder é diferente de ser coordenador. Eu era líder quando eu era só da parte de psicologia. Quando eu fui coordenadora, eu estava coordenadora, eu não era mais líder. É um ponto. Aqui a gente está tentando fazer com que vocês entendam que ser líder é isso. É se colocar no papel de liderança. Quando eu estou falando, eu sou uma pessoa, gente, que eu sou muito maluca. Vocês não estão entendendo. Eu e a Marcela, nossa, a gente é maluca. Só que quando a gente tá aqui falando pra vocês, é outra vibe, é outra coisa. Quando eu tô aqui falando pra vocês, não é pra fazer isso, ou olha, presta atenção no que você tá fazendo, é muito olhar pra vocês e falar assim, pô, a Carol sabe do que ela tá falando. Eu sei, primeiro, porque eu já estive nesse papel. Segundo, porque a Marcélia já esteve nesse papel e a gente bate muita bola. A gente conversa muito para decidir os temas das lives, para decidir o tema da jornada, para decidir tudo. E a ideia da jornada e das lives é agregar para vocês, de forma mais simples, de forma com que eu sei que não te ensinaram a ser líder. Podem te ensinar o beabá da burocracia, como montar plano de aula, como fazer um PEI, como fazer não sei o quê. Mas te ensinam a enfrentar o pai? Alguém te ensinou a ir lá bater boca com o professor? Como que vai lá e resolve o problema com o professor? Porque isso, essa insegurança de não saber, vai fazer com que seus professores te testem. Vai fazer com que eles falem assim, será que vai? E aí é um ponto, gente. Você tem que achar os seus truques. Então, por exemplo, quando eu era coordenadora, eu tinha domínio de X coisa. E aí, na primeira vez, deu super errado. Eu vou dar um exemplo real. Eu fui montar o plano de aula, o calendário escolar né, da semana. Da semana não, do bimestre. E aí, no primeiro, gente do céu, eu fiz uma zona. Eu fiquei insegura porque a Marcélia tinha marcado outra coisa. E aí eu falei, não sei, peraí que eu vou ver, não sei o quê. Fiquei insegura. No segundo, eu já tinha conversado com a Marcélia e falei assim, me ajuda. Como que faz? Quando elas perguntarem isso, o que eu faço? E aí vai escalando, você vai aprendendo. Por isso que é importante duas coisas. Você saber onde você tá pisando, e eu não sabia quando eu fui, porque eu não me preparei, e é por isso que a gente tá aqui para ajudar vocês, e ter um mentor. Ter um mentor não necessariamente precisa ser eu e a Marcélia, gente, né? Apesar da gente saber como lidar, se a gente tem o processo de mentoria, tem a jornada hoje que vai dar essa ajuda, né? A gente tem a comunidade, tem tudo, mas não necessariamente. A minha mentora era a Marcélia, né? A sua mentora pode ser uma coordenadora mais velha, pode ser um livro, ache alguém para você tirar dúvidas. Pode ter uma rede de apoio, cria uma rede de apoio, gente. Como que eu lido com isso, né? Então, essa que é a grande sacada. Ter mentores. Então, assim, como que eu lido com o que está acontecendo agora? Meu professor me desafiou, o que que eu faço? Ou, fiz errado. Putz, não devia ter feito isso. Meu Deus, Carol, eu fiz errado. Isso você tem que olhar e falar assim, pô, fez errado. Tá, por que que eu fiz errado? O que que eu fiz errado? Quando eu fiz o do planejamento, eu sabia que eu tinha feito de errado. Eu tinha sido insegura ao falar com as professoras. Eu não sei que dia vai ser isso. Eu não sei, peraí que eu tenho que ver.
Sim, falar, como eu disse, falar que tem que ver, sim, é um ponto. Você precisa ter esse cuidado, né? De não falar, tá, né? Tem que passar segurança? Tem. Mas eu não soube passar segurança naquele momento. No segundo, Carol, como é que nós vamos fazer nesse dia do livro? Olha, gente, esse daí eu vou ter que olhar com a Marcélia depois, porque ela que vai decidir o dia tal e tal. Mas os outros vamos decidir antes. Olha a diferença. Não sei, não sei. Ai, não sei, gente, pera, não sei. Ou, gente, eu vou ter que olhar com a Marcélia depois. Isso era uma coisa que eu fui aprendendo. Eu fui aprendendo. Eu posso falar que eu não sei desde que eu tenho uma solução e eu saiba. Mais tarde eu respondo pra vocês. Vou olhar com a Marcélia. A gente vai deixar em stand-by essa data. Vamos resolver as outras. Ficou meio titubeado? Passa pro próximo. Passa pra onde você domina. Essa data eu não resolvo. E a outra, você resolve? Se resolve, gente. Gente, vamos deixar essa pro último que eu tô em dúvida. Vamos pro próximo. Daqui a pouco a gente vê. Ponto. Pera aí que eu vou mandar mensagem para gestor e já vou verificar aqui. Vamos decidir nas outras enquanto ela me responde. Olha a diferença, né? Tenha esses cuidados, né? Sim, gente, ó, eu vou falar bem a verdade. Vocês falaram de lidar com pai, professores de direção. Isso é uma coisa que ninguém te ensina. Ninguém te ensina quando você vira coordenador. Quando eu virei, nossa, eu nunca esqueço, gente. Eu tinha falado com muito pai antes. Nossa, eu falo sempre com os pais. Sempre converso como psicóloga. Mas quando eu virei coordenadora, e eu tenho um problema, né? Quando eu tô nervosa, eu fico inteira pipocada aqui. Pipocada. É inteira. Nesse dia que eu escolhi assim, eu tinha que resolver um mega problema e eu tinha que falar com a mãe, eu fui com a bolsa aberta. Gente, eu fiquei inteira pipocada. Mas eu resolvi o problema. No final, a Marcela, inclusive, falou assim: parabéns, amiga, você enfrentou o seu primeiro pai como coordenadora. Que isso? Eu tava insegura? Muito insegura. Muito, gente, muito insegura. Aí eu fui lá e fiz. Fui lá e fiz. A gente tentou mediar. Eu fui, passei. E antes de. Ó, prestem atenção. Prestem atenção no que eu vou falar com vocês. Antes de eu ir lá e falar com a mãe, mesmo insegura, eu fui lá: Marcela, como que é pra eu agir? Aí ela virou pra mim e falou assim: como você age como psicóloga? Eu falei: não é a mesma coisa, Má. Não é. Eu falei pra ela: me fala, como que faz? Ó, você vai fazer isso, isso, isso. Tenha uma pessoa pra você perguntar. Tem uma pessoa. Carol, eu não tenho no meu colégio. Então pergunta pra gente. A gente tem várias formas de passar isso pra vocês. É isso que a gente vai passar hoje na jornada. É essa forma de resolver que a gente quer passar na jornada, né? É essa insegurança. Lidar com a equipe é uma coisa que ninguém ensina. O burocrático, fazer o PPL, fazer o negócio da BNCC. Tem um monte de curso que faz, gente. Um monte. Agora, te ensinar como vira e fala assim, ó. Como que fala com o pai? Como que fala com isso? Eu não vou, a Marcela, de forma nenhuma, a gente vai conseguir tirar o medo de você. Não vai, eu não vou conseguir. Mas eu vou te dar as ferramentas para enfrentar mesmo com medo. Essa que é a grande real. Quando eu falo para você assim, pesquisa antes o que você vai falar, Carol, mas surgiu uma bomba, né? Surgiu uma bomba, eu nunca lidei com isso. Como que você lidou com outras bombas? Você já deve ter lidado com alguma bomba na sua vida. Aí pega na sua vida. Quando eu fui enfrentar o primeiro pai, o primeiro professor, na verdade, que ele me bateu de frente e falou, gente, eu fiquei inteira pipocada depois de nervoso. De nervosa que eu fiquei. Mas eu falei assim, como que eu enfrentei isso lá na faculdade? Como que eu enfrento lá em casa? Como que eu sou na essência? Como que sou eu? Eu sou uma pessoa que sou mais calma? Eu sou uma pessoa que grito? Eu sou uma pessoa... Como que eu sou? Como que eu não posso ser? Então, por exemplo, aqui na minha casa, a gente, serei sincera, que dou uns gritos de vez em quando. A minha irmã, nossa, Deus me livre. A Fernanda quebra as pau. Mas no meu trabalho eu sei que eu não posso. Como que eu tento resolver? Como que eu aprendi? Travou, gente? Vocês estão me escutando? Você travou onde, Kátia? Onde que travou, gente? Tá travando? Me falem. Tá travando? Tá indo bem, gente? Vou continuar, então. Se der alguma coisa, vocês me falem, tá? Aí, eu sou uma pessoa... Só que no meu trabalho como psicóloga, foi, tipo, muito tranquilo, assim. Eu era aquela pessoa. Eu era a pessoa que estava lá. Então, por exemplo, quando eu ia falar com o pai, eu era muito mais diferente quando eu estava lidando com a criança. Mas era a minha essência. Eu era aquela essência, eu era aquela pessoa. Então, preste atenção como você é. Não tenta ser uma coisa que você não é. Bota o seu limite e fala assim,
Na vida real, eu sou uma pessoa... Na vida real, sim. Na vida pessoal, eu sou uma pessoa que... eu sou uma pessoa que sou mais tranquila. Sou uma pessoa que faz isso. Será que na sua profissão você também não é? Você só tá tentando ser um personagem? Não sejam um personagem. Não sejam um personagem dentro da sua profissão. Não é pra ser. Eu quero muito que vocês pensem nisso. Vocês são o que são, gente. A Cissa colocou que adora esse desafio dos pais, dos professores. Sim! Né? Por exemplo, um professor me desafiou quando eu era coordenadora. Só que não tenta se conter. Isso que eu tô falando, peraí, que eu sei que eu faço muita bagunça, gente, mas espera que eu vou falar. A Daiane colocou assim: eu já falo alto, mexendo as mãos por natureza. Quando vou falar com o pai ou professores, eu tenho que me conter. Tenta não se conter. Por exemplo, o tom de voz tem que ser, né, mais baixo, né? Tem que ser normal. Mas as suas mãos. Vocês estão vendo, gente? Essa sou eu. Essa sou eu. Eu mexo. Eu mexo as mãos, eu falo, eu gesticulo, eu tenho um linha de raciocínio meio maluca, mas eu volto pro que eu tô falando. Isso sou eu na essência. Imagina se eu faço assim com o pai, ó, por pura insegurança. Ah, pai, entendi. Não, é verdade. Ele não faz isso mesmo aqui, não. Nossa, é verdade. Realmente, pai. Fica normal, gente? Vocês acham que vai ficar normal, natural? Pro pai, pro professor, quando eu tô falando? Não. Você precisa. A gente vai falar disso, gente. Hoje é muito sobre inteligência emocional. Todos os nossos cursos começam com inteligência emocional, tá? Exatamente por isso. Precisa se aprender. A gente precisa estar na essência. Você precisa saber quem é você. Óbvio, não dá pra você agir como você age numa festa. Mas não dá pra você vestir um personagem e falar assim, vou ser assim agora. Não existe você simplesmente fingir que você é uma pessoa dentro do trabalho. Eu sou uma pessoa muito, muito comunicativa, né? No caso, eu sou uma tagarela mesmo. É óbvio que quando eu tô falando com o pai, eu vou ser assim. Eu não vou tentar me controlar 100% do tempo. Óbvio, tem coisas que você não pode falar com o pai, tem formas de falar. Você não vai falar palavrão se você fala na sua vida. Tem outras coisas. Mas assim, eu sou uma pessoa que fala muito palavrão. Vocês já me viram falar palavrão aqui? Né? Vocês já me viram? Não viram. Eu sei que o momento que eu tenho que falar ou não, mas eu sou espontânea, eu não fico tentando me colocar como uma pessoa absoluta, como, nossa, calma, plena. Não sou assim, gente, não você. Não existe isso, né? Dou meus pitos de vez em quando em vocês, principalmente essa questão de vocês estão se colocando, é muito, muito válido. Então, prestem atenção nessas inseguranças, prestem atenção em como vocês estão colocando essas inseguranças, né? Deixa eu só ver uma coisa. A Tuane perguntou como organizar a agenda para não estarmos sempre atolados. Gestão de tempo. A gente tem vários posts aqui sobre isso. A gente tem o curso que ainda que não tá mais, né? A gente não tá mais com ele à venda, porque é só daqui no segundo semestre que nós vamos vender. Mas provavelmente na jornada a gente vai falar um pouquinho disso, bem pequeno, porque isso precisa. Mas a gente tem vários posts. Eu acho que a gente, inclusive, tem alguma live sobre isso aqui. Se não tem, tem no nosso canal do YouTube. Tem umas 5 ou 7 técnicas, uma coisa assim, que tem lá no canal do YouTube. Acho que é o primeiro vídeo que a gente tem, tá? É sobre gestão de tempo e ajuda, tá? Deixa eu ver uma coisa, gente, porque eu acho que isso daqui que vocês estão escutando é a minha querida sobrinha Pet querendo entrar. Ela não vai entrar, então vai ficar lá até eu terminar a live. Mas é que eu tô sozinha em casa. Acho que eu já falei muito, né? Acho que eu já tô pulando. Eu tô bem... Mas vamos encerrar, gente. Entendam uma coisa. Busca conhecimento, tá? Vamos encerrar assim. Eu quero uma revisão do que vocês precisam fazer. Busque conhecimento. Busque um mentor, tá? Busca um mentor. Aprenda que você tem que ter o seu limite. Você não precisa saber de tudo. Você pode ter isso na sua vida de eu não sei, mas vou resolver. O falar não sei não é o problema é não resolver o problema. Entendeu? Se o professor não sabe, você também não sabe, então eu vou pesquisar sobre. Seja essa pessoa, seja um mentor, busque conhecimento e preste atenção e reflita. Estou insegura. O que de pior pode acontecer quando eu falar isso? O que de pior pode acontecer se eu fizer isso? O que de pior vai acontecer? Por que eu não posso me colocar vulnerável? Por que eu tenho que ser? Né? E é isso, gente. Eu acho que é muito coisa. Se vocês gostaram da live, deixa uma curtida, comenta o que vocês gostaram aqui. Vamos pra jornada, ela tá, assim, sensacional. A gente tá montando, finalizando os pequenos retoques, mas tá sensacional. Vai ser hoje, 8 horas. A gente vai falar muito sobre essa questão de liderança, que é uma coisa que ninguém ensina. Ensina a parte burocrática. Ser líder não ensinam. Não ensinam vocês.
a ser líder. Ensinam vocês a cumprir tabela, burocracia. Mas te ensinam a conversar com o pai? Não. A gente vai falar um pouquinho disso. A gente vai falar um pouquinho sobre como montar projetos, essa questão da inteligência emocional que é necessária, tá? É muito necessária. E tô aqui, se vocês precisarem, manda DM, manda no direct, vai lá no canal no Telegram, faz as perguntas, a gente tá sempre disponível para vocês, tá? Quero muito que vocês estejam na jornada, porque a gente tá assim, olha, a jornada, eu e a Marcela, a gente não tá se aguentando para chegar 8 horas para passar para vocês não estão entendendo. Mas é isso. Esse aqui foi mais um no Coração da Educação, tá? Eu sou a Maria Carolina Paixão, eu sou psicóloga, psicopedagoga e formadora de líderes. E eu quero estar junto com vocês sempre, assim. Então, ai, que bom, gente. Vocês são maravilhosos, seus lindos. Obrigada, gente. Eu amei, adorei. Eu vi que teve bastante gente hoje aqui. Então, gostou? Manda para alguém que você sabe que precisa, manda para coordenadores. Vamos para a jornada, que hoje a gente vai falar muita coisa na jornada. Vão ser 4 dias intensos. Gratidão, um beijo e desculpa as travações, tá? Beijo, gente. Até mais.